Então vamos para mais uma edição do Logos Biocast. Esse Logos Biocast está imperdível, então sente-se na sua cadeira confortavelmente e vamos assistir o Logos Biocast Inovação, ou Logos Biocast Os Rebeldes. E vocês vão conhecer quais são esses rebeldes agora, né? Então, Vitor Civital, muito obrigado por estar aqui, por ter aceito o convite. Carlos Sanches também, Pedro Carricondo e Alexandre Rosa. Eu trouxe aqui os que pensam diferente, né? O Think Different, e esses caras aqui vão causar, em pouco tempo, um terremoto aqui em termos de ciência e tecnologia. Já estão causando, mas vão causar muito mais. Então, eu queria primeiro conversar aqui, puxar o papo com Pedro. Pedro, ele tem um grupo, o Geek Vision, é um motor M2, né, do desenvolvimento disruptivo, e também tem um grupo no WhatsApp super ativo. Eu costumo dizer a ele que as pessoas chegam lá e perguntam: tem um engenheiro de não sei o quê? Tem isso, tem aquilo, e o Pedro vai tentando intermediar, e eu acho isso de uma cultura, assim, um altruísmo muito bacana seu, porque você está ali como um maestro tentando conduzir e fazendo os encontros, como eu falei, assim, como é que Pedro, que é um exímio cirurgião de catarata, ele virou um engenheiro de pontes humanas? Pedro, é com você. Poxa, João, muito obrigado de poder estar aqui e estar conversando e falando de um assunto que, no final das contas, é a grande paixão minha, sua, do Alê, né? As coisas acontecem como você mesmo fala, né? Quando a gente encontra pessoas que estão na mesma vibração da gente, na mesma sintonia. Então, eu me lembro da gente conversando sobre o grupo de vocês, o Brain, a gente tentando fazer alguma coisa lá no HC para começar. Então, assim, a gente não pode deixar de olhar para os colegas que já estavam fazendo, e quando a gente falou, olha, a gente quer fazer, não, mas eu já estou fazendo. Isso é muito bacana a gente ver, e isso incentiva. Tem gente que acha que ter alguém fazendo alguma coisa vai te atrapalhar. Ao contrário, conversa com a pessoa, vê onde que ela encontrou dificuldade, o que ela pode te ajudar, qual a ponte que ela vai abrir, e você começa a crescer. Com certeza, o Geek Vision só aconteceu porque eu tinha amigos que me ajudaram a começar a ideia. Encontrei parceiros como o Alexandre Rosa aqui, que sempre ajudou a tocar tudo isso, e a gente vai fazendo e vai acontecendo. E se a gente tiver realmente essa ideia de que a soma é muito maior do que a individualidade, a gente continua nesse caminho. Assim, eu nunca me arrependi de ajudar e de colocar as pessoas em conexão, porque sempre a gente vê uma coisa muito legal acontecendo, a gente consegue acompanhar o que está sendo a inovação, o que está sendo o futuro da oftalmologia, e a gente às vezes vê coisa que a gente estava discutindo há 2, 3 anos atrás, de repente chega agora, está no mercado e a gente vê acontecendo, né? Antes do evento aqui, a gente estava comentando aqui com o Carlos aqui, que quando na pandemia, a gente queria fazer um hackathon, por exemplo, a gente estava atrás de fazer o OftalmoHack, que agora é uma realidade, é um evento que a gente conseguiu organizar com o CBO. A gente queria fazer o primeiro hackathon, não conseguimos. Puxa, então o que a gente vai fazer na pandemia? Puxa, vamos fazer uma competição de ideias, uma competição de gente que está querendo virar empresa, que está querendo virar uma startup, alguma coisa assim. Eu lembro do Carlos apresentando para a gente o produto dele, um dos primeiros produtos dele, antes de ter a empresa na nossa competição. E agora está com a empresa rodando aí, espero ganhando muito dinheiro para poder patrocinar, inclusive, o OftalmoHack. Aqui já um convite, a cotovelada aqui. É interessante falar disso, né? Que parece que foi ontem. Mas cada um desses eventos, esse momento aqui que a gente está, tudo isso vai criando tijolinhos, né? Que a gente vai conseguindo aumentar e fortalecer esse ecossistema de inovação. Falando aqui com quem está assistindo, né? Que eu acho que é importante citar, o que é inovar, né? Assim, às vezes o pessoal acha que pode ser muito complicado, mas existem vários tipos de inovação, desde da inovação mais simples, que é um incremento, uma adição, até uma inovação mais disruptiva, tá? Então, eu até estudo muito essa questão, eu gosto muito de falar muito da parte de inovação incremental, que às vezes uma pequena mudança, um pequeno ajuste pode fazer toda a diferença em um produto ou em um serviço. Às vezes a inovação pode ser um modelo de negócio,
né? Pode ser um produto, uma tecnologia. Então, assim, inovação é muito amplo, mas não pensem que é difícil. É questão mesmo de a gente começar a navegar nesse mundo e conhecendo cada vez mais as pessoas que fazem. Uma coisa que eu sugiro para quem está começando é buscar modelos, né? Por exemplo, o Dr. João Marcelo, que coisa massa, ele lançou uma lente intraocular. Eu quero fazer uma coisa parecida com isso. Então, eu tenho que buscar quais foram os passos do Dr. João Marcelo. Como é que ele chegou lá? O que foi que ele fez? Como é que eu faço? Conversa com ele, troca uma ideia, né? Conversa com pessoas que trabalham nesse ambiente de inovação. Isso tudo vai ajudar. Eu só quero começar falando que inovação não é complicado. Inovação, na verdade, é muito gostoso e realmente é um prazer estar aqui discutindo isso. E já pegando um gancho disso que você está falando aí, Carlos, a inovação, uma das coisas que eu aprendi muito nesse mundo, né, é esse ambiente de cooperação, né? Então, isso foi uma das coisas que me surpreendeu muito, né? Então, o Pedro sabe disso, eu fui umas 3 vezes ali para a região do Vale do Silício, e uma das coisas que me impressionava muito é como não tem essa coisa da competição, né? Então, você falou, o João está desenvolvendo, ou já, na verdade, já desenvolveu uma lente intraocular, e quem está interessado nisso, pode falar com ele para percorrer o mesmo caminho, né? E isso é muito comum lá, né? As pessoas, olha, você está desenvolvendo um negócio de IA. Eu conheço um cara que pode te ajudar. Isso aconteceu muitas vezes comigo lá, né? E uma das coisas que eu via lá, até falei essa história para o Pedro algumas vezes, no final do expediente é muito comum, tipo, quinta e sexta sempre vai ter cerveja com pizza em qualquer lugar. Então, sei lá, o Dropbox tem uma pizza com cerveja. E a galera vai para lá, tipo, aí vai ter uma palestra sobre um tema qualquer, futuro da assinatura eletrônica, sei lá, uma coisa assim. Mas, na verdade, eles falam aquilo 30 minutos, no final tem cerveja e pizza, e a galera fica trocando ideia. Tipo assim, aí, cara, eu quero aprender com um cara de varejo, pode me trazer uma coisa de meu negócio de saúde. Quero aprender com um cara de educação, pode melhorar meu negócio de serviços. E essa troca é muito rica, né? E essa coisa é bacana porque você se conecta com pessoas, que é o que eles querem, e esse ambiente de cooperação flui muito Então muito você leve. diria que o networking às vezes é mais importante que o próprio curso ou o próprio congresso. Sim, Tá. com certeza. Que é isso que, de certa forma, explica um pouquinho melhor que você teve uma super ideia, um super trabalho para o pessoal, o que você está fazendo, que eu acho que muito disso tem relação com né? isso. Sim. O Geek Vision, a gente começou com a ideia realmente de juntar pessoas e de tentar chamar diversas pessoas para tentar apoiar. A minha história, minha trajetória dentro da inovação começa até antes da oftalmologia, né? Na graduação, a minha iniciação científica foi fazer uma página de internet que fosse um atlas de oftalmo. Só que assim, a internet estava acabando de começar no Brasil. Não vou falar exatamente quando eu fiz a faculdade, né? Não, brincadeiras à parte, tem 30 anos isso, né? Eu entrei na faculdade em 95. Em 97, eu estava aprendendo a programar HTML, aprendendo a digitalizar a imagem, porque os professores tinham as imagens, mas tudo slide. Eu tinha que... Slide físico, né? Slide físico, eu tinha que escanear o slide para transformar em imagem, aprender a trabalhar com imagem, aprender a fazer marca d'água em imagem. Assim, foi um trabalho enorme na época, mas um trabalho muito prazeroso. E eu aprendi a programação, aprendi a fazer esse começo. Então, era uma coisa que eu sempre gostei e queria fazer. Lógico, a hora que começa a residência, a oftalmologia, é o que você falou, a gente precisa se dedicar a ser um bom oftalmologista. Então, foi uma veia que ficou me adormecida, mas aquilo sempre ficou me incomodando, tal. O meu orientador de iniciação científica foi o Paulo Schor, na época da faculdade, né? Eu sou formado pela Unifesp. E isso ficou ali dormente. E aí, em algum momento, eu falei, não, vamos lá, vou tentar fazer e tudo mais. E aí, o próprio Paulo foi uma das pessoas com quem eu fui conversar de novo. Quando você tem uma ideia e você quer fazer, você conversa com as pessoas e se o teu propósito realmente for fazer uma coisa boa, parece que todo mundo quer te ajudar, todo mundo de alguma maneira te dá conselho, todo mundo te ajuda. E com isso foi onde conversei com ele, o que ele já tinha feito, como que as coisas poderiam acontecer e fui buscando os amigos, o Alexandre, o
o João também me ajudou bastante nesse começo. A gente começou a agregar, começou a montar as reuniões para falar sobre inovação, e quando você começa a abrir espaço, é impressionante como as pessoas vêm, como as pessoas vão se agregando, e a coisa foi crescendo, e hoje em dia a gente funciona principalmente nesse momento no WhatsApp. Isso foi uma consequência da pandemia, né? A gente tinha bastante reuniões presenciais, mas naquela parada o pessoal acabou migrando para online, e a gente acabou mantendo muito a parte de contato pelo WhatsApp. Mas é isso que o João falou, se discute de tudo, se discute desde tipo, qual o melhor computador para eu comprar nesse momento, até como que eu vou fazer o próximo aparelho, ou como que eu faço o reconhecimento de voz para jogar direto no meu prontuário, ou qual o melhor prontuário, ou qual o melhor prontuário com reconhecimento de voz já. E as pessoas vão, e com isso vai surgindo o quê? O problema. E acho que a inovação está voltada para isso, né? A inovação, ela funciona quando ela está resolvendo algum problema, onde tem pessoas que precisam de alguma coisa, você ajuda essas pessoas. A hora que você gera esse valor, você gera esse benefício para as pessoas que estão em volta de você, a inovação acontece. Então, é isso que acontece lá no grupo. Tem um ponto que você falou, dois, na verdade, que são fundamentais. Daí eu acho que o comentário aqui vai ser fundamental também. Primeiro é ter um tutor, alguém que encabece, que seja aquela pessoa que já teve a vivência para você aprender e a dividir os teus pensamentos. O segundo, que às vezes passa despercebido, e que eu acho que você falou, e eu tenho certeza que do João começou assim, que foi na pandemia. Tá? Por quê? Porque tinha um tempo livre. Quanto que o tempo livre é importante para você desenvolver uma inovação? Daí vocês que desenvolveram algo do zero, como que vocês conseguiram e como que... Porque você precisa de um tempo para desenvolver algo. Sim, o famoso ócio criativo. Isso. Então, como que o pessoal de casa pode aprender que o ócio é bom para eles, que o ócio é produtivo? Como eles tornarem o ócio produtivo e não deixar de trabalhar tanto? Cara, isso é uma coisa super interessante, né? A gente briga hoje com as nossas crianças, né? Então, meu filho, acho que o teu filho também deve ter a mesma coisa. Pô, eu estou entediado. Hoje, essa geração, né, geração Z, né, é acostumado com uma quantidade absurda de informação, né? E realmente as coisas funcionam quando você tem esse momento para pensar. Particularmente comigo, numa época da minha vida eu estava correndo, fazia bastante corrida, e era um momento que eu tinha de mais criação em pensar coisas novas, era quando eu estava correndo. A minha esposa já esperava eu chegar em casa, lá vem, né? Porque quando eu chegava vinha com a... Cara, eu pensei naquilo, novo, né? Exatamente. A minha esposa brinca que eu não posso conversar mais de 15 minutos com alguém, senão eu abro um CNPJ. Então, tenho um CNPJ com o Pedro, tenho um CNPJ com o Carlos, só falta tudo, viu, Vitor? Então, a gente chega já. Vamos lá. Então, assim, é importante esse momento, né, de você ter esse ócio criativo. Agora, você falou uma coisa que eu queria complementar, o lance do mentor, né? Então, recentemente eu vi um vídeo de um cara falando sobre isso. Como é que você começaria uma empresa com R$100, por exemplo? Como é que você começaria uma empresa com R$100? Eu disse, cara, eu começaria com um café. Eu pagaria um café, bom, o café agora está caro, né? Pagaria um café para 10 pessoas. 10 pessoas que pudessem me dar uma informação de como eu criar uma nova empresa. Então, pensando nessa coisa, como o mentor, né, o que esse cara passou aqui para desenvolver uma lente, pô, isso é de um valor absurdo, né? Absurdo, né? E você poder trocar uma ideia com esse cara, você ganha no mínimo aí 2, 3 anos de vantagem, né? E o mentor, ele tem esse papel, né? Papel de, cara, vamos lá, vamos juntos, se eu não souber te ajudar, eu sei quem sabe, né? Acho que esse é o grande papel do mundo de inovação e de você ser um mentor nesse processo. Eu queria, assim, ouvir um pouco de vocês, como é que você está imaginando o momento que o país está, em termos de oftalmologia, lógico, e inovação, e como é que vocês acham para o futuro. Para o Vitor, como ele vê hoje na Europa e Estados Unidos, porque você está indo de stand em stand vendo a inovação, então eu acho que você é uma pessoa hoje, uma das mais gabaritadas para ver em loco diferentes tendências, né? E ao mesmo tempo, depois a gente perguntar assim, como é que a gente está hoje e como é que a gente pode se organizar para estar muito mais rápido daqui a 5 anos.
já que todos aqui estão falando em colaboração e como essa sua vivência que você trouxe lá do Vale do Silício, achei fantástica, que a colaboração é que vai fazer a gente andar mais rápido, né? Porque encurta o tempo, né? Então, eu queria ouvir do Vitor como você vê esse... Porque quando a gente fala a sequência de inovações que estão acontecendo no Brasil, tipo o que a gente viu lá no evento, né, de agora, da inovação do próprio CNNO, Carlos ganhou, né? A empresa, né, a Naturai, ganhou o prêmio, né, de empresa, vamos dizer assim, pelo Shark Tank, a gente acabou dando esse prêmio de inovação, mas a gente ainda vê, vamos dizer assim, um gap ainda muito grande, né? E eu estava comentando que a geração anterior do seu pai, meu pai, quem tem oftalmologista, ele fez toda essa equivalência tecnológica com muita dificuldade, porque imagina sem internet, trazendo equipamento, não tinha quem treinar. Não é hoje que você contrata, se você tiver o recurso, o cara já vai estar ali e vai fazer assistência. Era uma outra época, muito mais faroeste, para você ir lá, né? Tem até uma coisa do pessoal da Facomunicação, não sei se você sabe disso, mas é bom relatar, que eles foram assistir às cirurgias do Dr. McDonald. Aí, quando chegou lá, era Margaret McDonald. Você tem ideia? A galera não sabia nem que era mulher. Imagina o gap, não tinha e-mail, não tinha nada, era por telefone. Então, vamos lá fazer o curso do Dr. McDonald. Quando chegou lá, apareceu uma loura bem grande e fez: sim, cadê o Dr. McDonald? Sou eu, a Margaret McDonald. Então, assim, a gente vê há 35, 40 anos atrás como era diferente. Mas, bom, a oftalmologia brasileira hoje é reconhecida na parte, pelo menos, de extensão e assistência, como uma das melhores do mundo. Mas agora eu acho que a nossa geração ela tem esse legado de deixar também esse reconhecimento em termos de inovação basal mesmo, da ideia ao produto, e é isso que eu queria escutar de você. Na sua percepção, qual é o tamanho do gap, entendeu? Pelo que você está rodando e pelo que você está vendo aqui como ecossistema. Bom, então, como você falou, no passado era muito mais uma coisa de raça. A pessoa tinha que trazer de fora para cá. Hoje em dia já está, não vou dizer que está equivalente a fora, tá? Mas já é algo que é mais trazível para cá. Só que a gente ainda tem um gap muito grande, tá? E esse gap muito grande vocês vão saber falar muito melhor do que eu, principalmente você que estava lá no Vale do Silício. Porque lá eles têm engenheiro para tudo, eles têm conhecimento para tudo. Então, por exemplo, qual que é o país no mundo que mais tem inovação? China. Suíça. Eu não sabia disso. E por que a Suíça? Primeiro que eles têm incentivo, então várias startups começam lá. Quando eu pensei em Suíça, eu falei, puxa, mas Suíça é tão cara a Suíça, como é que você vai desenvolver um produto e vai vender algo suíço? Por quê? Porque lá eles têm uma percepção que a gente não tem no Brasil. Daí eu vou fazer a conexão, tá? Aqui a nossa cabeça é muito de fazer universidade, tá? Então a gente quer aumentar a universidade, não importa muito a qualidade da universidade. Na Suíça, a menor parte da população vai para a universidade. A grande maioria vai para estudo técnico do colégio, mas já é um estudo super técnico. Então a pessoa que sai, ela já começa nos seus 20 anos a desenvolver o relógio, mas ela não desenvolve o relógio, ela desenvolve o ponteiro do relógio. O outro é especialista na mola do relógio, o outro é especialista na pulseira do relógio. Daí você tem a tua ideia e vai para lá, eu quero fazer um relógio assim, assim, assado. Vai ter a pessoa que vai juntar essas 5 e vai conseguir fazer um super relógio. E é isso que eu acho que é o que falta na gente aqui. É esse passo que não precisa ter a universidade. Você não precisa ter a engenharia para perder 6 anos, 5 anos, para daí passar para outro passo. É fazer um estudo técnico, mas super técnico, tá? Que daí você consegue juntar as pessoas que nem você está fazendo hoje em dia, tá? Eu acho que isso seria um passo muito grande. Então, isso é um dos motes principais lá fora. Segundo, de conhecimento, eles têm mais, mas o que eles estão desenvolvendo há mais tempo que a gente é inteligência artificial, tá? É aplicativo, é software para quem é mais antigo, e isso é o que está interligando tudo. Então,
Vou dar 2 exemplos na Eskers que teve agora, que são de 2 empresas muito grandes e que é o que está indo para frente. A Topcon, por exemplo. A Topcon, que era uma empresa só de imagem, o que eles vão fazer de novidade agora? Eles vão interligar todas as imagens. Então, eles se ligaram com um grupo americano, esqueci qual que é o grupo americano, é um dos maiores grupos americanos de oftalmo, vocês lembram qual que é? Álcool? Não, o de clínica, esqueci daqui a pouco. Mas o que eu quero falar é que esse grupo, eles têm não sei quantos milhões de pacientes na base de dados. Isso dá mais de 2 bilhões de imagens. Então, a partir dessas imagens que eles vão trabalhar inteligência artificial. Então, qual que é o futuro? É desenvolver tanto hardware? Não, mas é você ter a base de dados para desenvolver o teu software nessa base de dados. E o que a gente já tem aqui, pode começar a desenvolver, é a base de dados. O que é a base de dados? É o paciente, é o exame, é o dado que você gera. E o passo seguinte é juntar tudo isso. Então, o grande mote deles agora é juntar os aparelhos e, a partir dessa junção, desse network, fazer um ecossistema baseado em inteligência artificial. Tá? Isso a Topcon, que sempre foi de fotografia. Agora, pega outras empresas, daí já indo para a área de vocês, me cortem, como vocês quiserem, porque eu não sou tão bom como vocês de falar. Mas muitas das empresas, Heidelberg, para quem não conhece, para mim é a top de OCT. Sim. Mas o que eles têm de muito interessante? Não sei se essa é a palavra, mas é como se fosse um open source para aplicativo. Então, se você quiser, você desenvolve o teu aplicativo e pode colocar na máquina deles. Então, eles já têm um programa que é amigo ao aplicativo de terceiro. Então, eu quero desenvolver um aplicativo para ver a imagem XYZ da tua mácula. Você vai lá, coloca e já pode rodar. Então, uma coisa que a gente pode fazer, João, ou o brasileiro pode ir, é mais para essa área de programação, que a própria inteligência artificial, hoje em dia, ela ajuda a desenvolver códigos. Tá? Uma coisa que é interessante, você estava falando aí, Vitor, assim, acho que tem um grande, você está falando, né, da parte técnica, né, mas a gente tem um grande gap, né, entre o que a gente produz na academia, né? Então, o Brasil, se você pegar o ranking de países que mais publica, é um dos primeiros, acho que é top 20, se eu não me engano, entre os países que mais publica artigo científico no mundo. Só que se você pegar a mesma tabela de inovação e empreendedorismo, o Brasil está lá no final. Então, existe um grande gap entre o que é produzido na academia e o que vira realmente produto e riqueza para o país, né? Então, o exemplo que o João tem, né, cara, o cara teve uma pesquisa baseada em dados científicos e, cara, essa pesquisa virou um produto. Isso vai trazer uma riqueza absoluta para um país, né? Então, isso traz uma riqueza, enfim, não estou falando só de termos materiais, né, mas de conhecimento para a sociedade, gera emprego, né? Então, acho que é muito isso, né? A gente, como professor acadêmico, a gente tem que orientar um pouco mais os nossos alunos, né, que eles precisam fazer um trabalho, sim, mas isso é ótimo que possa virar um produto. E lá fora as universidades têm muito isso, né? Elas são apoiadas por empresas privadas. Você tem prédio lá na Stanford que foi feito pelo pessoal da HP. Existe né? um incentivo. Exatamente. Né? Existe um incentivo do governo também. Por exemplo, Israel incentiva as startups. Exatamente. Tá? Quebrou, tudo bem. Não vai ter todo aquele problema que a gente tem de quebra no Brasil. Mas isso incentiva a pessoa a querer desenvolver algo novo. E tem uma coisa interessante falando nisso, não sei se vocês sabem, tem empresas que têm softwares para captar os trabalhos científicos brasileiros, certo? Por inteligência artificial e patentear. Fica à vontade. Lógico, você publicou. Aí, não a publicação, porque já não está patenteável, porque você publicou, mas algo derivado. Então, ele faz busca de integridade automática, vê um gap ainda da ideia e patenteia. Então, assim, eu estava vendo o site da ARM, aquela de chip, né? Inglesa de chip, que é tipo design de chip, né? Uma hora lá na chamada, ela colocou assim, menos trabalho científico e mais produto. Na chamada principal da ARM. Então, não contra o academicismo, pelo contrário. Ele tem que ver a reboque depois do produto. Então, por exemplo, a trajetória da lente
quando a gente procurou o escritório de patente, eu estou falando isso em 2019, com o modelo computacional inicial, quer dizer, o SPTO, que é a primeira fase, né, que você só tem, para quem não sabe, a primeira fase não é ainda a patente, é só onde você coloca ali para buscar anterioridade, né? E aí a gente levou para o escritório de patente. Sabe qual foi a primeira coisa que eles disseram? Se você conversar, publicar, tiver qualquer anúncio sobre isso, o escritório deixa você, porque você é juvenil. Mas isso é muito bom falar. E a gente não trabalha dessa forma. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Agora vão ver as publicações da lente, não tem problema nenhum, vão entrar teses que a gente pode até combinar para fazer junto. Ótimo, excelente, dá aplicabilidade clínica. Né? Mas você revelar num trabalho de física ótica, numa Nature, que o trabalho que a gente tem até pronto e não vai ser publicado, obviamente, infelizmente, a gente tem que ver um equilíbrio entre o academicismo e tem que ser depois da proteção intelectual. Isso eu acho que é um cerne importante que você trouxe aqui, que fica de registro. Pedro, você queria comentar? Eu acho que assim, esse é o grande desafio que a gente tem agora, que é tentar estreitar realmente esse gap que existe e a gente está muito acostumado no Brasil a ter, vamos dizer, a ciência pela ciência, a publicação pela publicação, e que é difícil da gente olhar para isso, né? A gente precisa cobrar mais o resultado, né? E isso a gente às vezes não percebe, mas a gente precisa da ciência gerando dinheiro e se autofinanciando. A gente continua dependendo do governo financiar a pesquisa, senão a pesquisa não sai. Ou uma coisa que às vezes é difícil para os colegas de fora entenderem. Você fala, eu vou fazer a pesquisa. Tá, beleza, mas como que você vai fazer? Não, eu faço a foto. Como assim você faz a foto do fundo de olho? Quem que vai pagar essa retinografia? Não, eu faço lá no hospital. Hospital público que a gente está, você pensa, vai fazer exame, quem que vai pagar o exame? A gente não pensa, porque a gente está lá, a gente faz, o residente que está com a gente, que está ajudando no trabalho, vai fazer de graça. Em qualquer outro país, qualquer coisa vai ter um pagamento para quem está fazendo a pesquisa. Então, a gente precisa, profissionalizar a pesquisa, e essa pesquisa tem que começar a ser cobrada no sentido de o que você está gerando, o que você está trazendo de dinheiro, o que isso vai gerar de dinheiro lá na frente. Não é ser, vamos dizer, mercantilista ou supercapitalista, mas é você fazer coisas autossustentáveis. Esse é o nosso drama com o Geek hoje em dia, que é o quê? A gente gosta, a gente faz, e enquanto a gente estiver aqui, provavelmente a gente vai continuar fazendo. Mas e sem a gente? Como isso funciona? Como isso se sustenta? Como isso se mantém? E quem que está pensando isso e quem que está investindo nisso para isso seguir? Se não tiver, problema. Com certeza. Assim, tanta coisa para falar nisso aí, mas assim, eu acho que o que vai fazer a gente estar cada vez mais próximo, a informação hoje é fácil de se conseguir. A formação, algumas vezes também se consegue aqui. O Brasil é muito rico, tem muita gente aqui boa. Mas eu acho que precisa fortalecer mesmo os ecossistemas, que eu acho que é o que a gente está fazendo um pouco aqui. Conversar, ter a mesma língua, ter uma cultura, né, também de inovação, como vocês falaram aqui, não sei se foi o Alexandre ou foi o João, sobre quebrar, né? Às vezes a pessoa diz, pô, o cara quebrou ali, como se fosse uma coisa ruim, né? Lá o pessoal diz, se ele quebrou, ele já tem conhecimento, ele já passou, Na verdade, às vezes eu mentoro algumas pessoas que estão desenvolvendo produto e eles chegam para mim assim, Carlos, eu já investi aqui 250 mil, sabe, eu estou quebrado e tudo mais, eu digo, esse dinheiro aí, não sei se você utilizou bem, mas o importante é que esses 250 mil você investiu foi aprendizado, vamos partir daqui para frente, mas é importante você conhecer e ter esse ecossistema que lhe ajude para você não tornar o desenvolvimento de inovação tão custoso de tempo e de dinheiro, tá? Porque isso aqui, você precisa saber os passos, né? Por isso que eu resolvi lançar o livro Produto Assertivo, que é justamente para ajudar nesses passos, porque eu já sofri com isso. E foi assim que eu aprendi a entender um pouco mais sobre inovação e ter um pouco de sucesso nos produtos que a gente lançou. Então, assim, por exemplo, o que é que acontece muitas vezes? A pessoa acha que tem um problema. Ela não testa o problema. Ela não estuda o problema. Aí ela disse, não, vou fazer o produto. Aí passa 2 anos fazendo produto, gasta muito dinheiro e tudo, e depois chega para mim e diz assim, olha, Carlos, está aqui a solução.
não tem canto nenhum, não sei o quê. Mas você já fez uma busca de anterioridade? Você já fez uma prospecção tecnológica? User experience. Exatamente. Você já fez um discovery. Você também, isso também. Assim, Ninguém O sabe básico, disso. o básico. Aí o que é que acontece? Aí ele diz, não tem, eu nunca vi. Não é porque você não viu que não tem. Aí eu abro bem rápido e faço, busco ali na base de patente, ou então, até no Google Patents, é um canto que você pode estar olhando, ou então no próprio, na própria Amazon. Aí eu digo, não, tá aqui, ó, o seu produto. Tá aqui. Aí ele disse, não, como é? E assim, produto muito melhor, muito mais barato, ele perdeu 2 anos. Então, assim, tem um passo a passo, né? Por isso que eu digo de novo que, como você disse, tem um mentor, uma pessoa... hoje em dia, eu tenho alguns colegas que entram em contato comigo e a gente faz uma mentoria para acelerar resultados. Por quê? Porque a gente já fez isso várias vezes. Então, a gente vai acelerar resultados. A gente não podia sair daqui com uma proposta de justamente criar minimamente um método, tipo assim, como se fosse uma cartilha. Não é que vai estar complexa, mas pelo menos busque anterioridade, primeiro estude o mercado, faça um discovery. O que é discovery? Tá entendendo? A gente bota lá nos nossos grupos, porque aí vai evitar muita gente também de empreender errado e depois se frustrar. Você às vezes está com um cara que tem um potencial de inovação, e ele não sabe. Uma coisa interessante que eu também queria colocar, não sei se vocês dois, nós, né, somos do academicismo, que eu também sou da estadual lá de Ciências da Saúde, com a Lei de Inovação de 2008, a empresa pode aplicar, através das fundações, na universidade, coisa que até a Logos Bioscience faz na UFMG, né, parte e tem 8 estagiários lá bancados pela empresa. E aí eu ia comprar o laser, a gente ia comprar as instalações, não tem sentido nenhum, já está tudo pronto. E aí a questão do trials dentro do hospital, tá entendendo? Então acho que uma das coisas também aqui da discussão que eu queria colocar, que eu ouvi o Alexandre, que foi para o Vale do Silício, é como a gente aproxima as empresas oftalmológicas das instituições acadêmicas, tanto de extensão para trials, como também os institutos de pesquisa que também estão aí, né, e acabam não sendo utilizados, e o governo já investiu bilhões, né, imagine, Federal de Alagoas tem microscópio de força atômica lá na física, porque tem 2 loucos lá da física que publicam o nível Nature e recebem fundo do CNPq alto todo ano. Então o cara tem microscópio de força atômica na Federal de Alagoas. Agora fizeram... coisa de 1 bi para grafeno na UFMG, na engenharia elétrica. Recentemente, ninguém nem sabe. Então, o que eu estou dizendo é como a gente pode fazer uma aproximação do gap, quer dizer, trazer o problema, trazer a indústria e conectar, e aí sim buscar. O Paulo Shaw, até eu vi um podcast dele e disse, não, a gente procura a universidade quando já tem o problema, é o contrário, né? Sim. Você não coloca o pesquisador sem ter o problema. Então, se a gente tiver o problema, chama a indústria, e a gente conecta e vai pesquisar no ecossistema onde é que tem para resolver, qual é o microscópio, qual é o equipamento e qual é a expertise para resolver, a gente pode vincular, um exemplo, a sua empresa num universo de biotecnologia, como você já está fazendo, pode até citar um pouco sobre isso. Então, você pegar a sua parte prática, como é que sua empresa vai avançar tecnologicamente e como é que você pode usar esse ecossistema que já existe para fazer interações baseadas numa lei que existe e que ninguém nem usa, a gente nem sabe que existe essa possibilidade, né? Perfeito. De novo, vem aquele negócio do conhecimento, né? A gente tem que ter o conhecimento de algumas questões. Hoje em dia, existem várias formas de você conseguir avançar com a sua tecnologia aqui no país, tá? A empresa pode aportar, né? Tem incentivos para isso. As próprias empresas têm a lei do bem, que se elas forem lucro real, elas podem reverter, em vez de pagar impostos com esse valor, ela pode reverter para a pesquisa. Você tem as fundações, né? FAPESP, você tem o FINEP. O FINEP, por exemplo, o FINEP é tão importante, né, que a gente está utilizando na nossa empresa. Tá? A gente está captando esses recursos porque são recursos de subvenção, vamos dizer assim, fundo perdido, que a gente entra com 5% do recurso, o resto o governo banca. E eles ajudam muito, porque quanto mais você tem uma tecnologia disruptiva, mais caro é para você levar ela para o mercado. E aí, o FINEP, ele financia de 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, até 50 milhões, tá? Para as empresas e para ideias. Eu não sei se todo mundo sabe disso. Então, assim, dessa forma, às vezes, você mesmo começando devagar com empresa, como eu comecei do zero, uma empresa embrionária, e agora, graças a Deus, a empresa está se expandindo,
a gente tem que utilizar esses recursos, essas forças, para diminuir o risco tecnológico, porque existe uma dificuldade, às vezes, porque existe um ambiente muito, na parte de biotecnologia, existe um ambiente muito regulamentado, né? O regulatório é muito forte aqui da Anvisa, e por isso a gente precisa de recursos para fazer esses testes, etc. Então, acho que era importante mesmo a gente criar essas trilhas, né, para ajudar as pessoas a caminhar nesses ambientes, principalmente os que são mais difíceis. Quando você vai mais para a parte de inteligência artificial, são outros desafios, mas essa parte de saúde, de dispositivos, de medicamentos, realmente é uma área que tem muito regulatório, você precisa saber navegar, você precisa também conhecer as pessoas certas para você conseguir avançar com esses projetos e de maneira assertiva, porque senão você mete os pés pelas mãos. Por exemplo, você pode deixar uma coisa se tornar de domínio público, né? Você faz uma pesquisa, você entrega as informações e a partir daquele momento você não consegue mais ter a proteção da propriedade intelectual. Então, tem algumas estratégias, né, que você pode seguir. Então, acho que a gente podia realmente, hoje, né, que dia é hoje mesmo? É dia 21? Não. 21 de março. Dia 21 de março, olha aí, de 2025, vamos se juntar aí para começar a pensar numa trilha para ajudar as pessoas que estão começando nesse ambiente, porque senão elas vão passar por muitos apertos que a gente já passou e desnecessariamente, e assim acelerar a inovação. Um novo CNPJ, porque... Vamos lá, vamos lá, nós 5 aqui. Não, porque o que falta, contar o que aconteceu comigo, e isso tenho certeza que acontece com o pessoal em casa. Eu já tive ideias de desenvolver alguns produtos. Um deles pegaram a minha... Fui todo animado, como todo brasileiro. Estou animado, vou mostrar isso para a empresa XYZ. Mostro. Depois de um ano, eles estavam vendendo o produto e eu não tinha sido esquecido. Da outra vez, desenhei também, mas daí era uma empresa mais estruturada e eles foram me explicando, me mostrando todas as etapas de pesquisa e falaram, não, essa não pode fazer porque tem 60, como é que chama, não é? Patentes atreladas. Então, hoje, qual que é o meu problema? Eu não sei como fazer. Então, acho que se vocês pudessem fazer realmente um CNPJ, algo profissional, falar assim, olha, é uma pessoa que vai ajudar a você a desenvolver o teu produto. E vocês vão dando os caminhos para essa pessoa, principalmente aqueles mais jovens. Acho que ia ser bem fazer legal. essa mentoria, né? Isso, é uma mentoria profissional. Eu acho que uma coisa talvez que falte hoje é o pessoal também criar um pouco de coragem. Acho que a nossa cultura não é de você fazer, não é de você botar a mão na massa, não é de você... A gente não tem aquele monte de ferramenta no fundo, pelo menos uma boa parte dos brasileiros. Não é como o americano que do it yourself, vai lá e quebra tudo que você tem que quebrar e faz e entrega, né? A gente às vezes não lembra aí da história, né? Mas quem é do HC conhece bem, quem é da USP lá de São Paulo conhece bem essa história que o professor Hisashi Suzuki, quando não havia vitreófago no Brasil ainda, ele criou um vitreófago com um motorzinho de... Aquário. Não, um carrinho de rolê... Autorama. Né? Autorama. Pegou o motorzinho, fez um vitreófago. E assim, a história das coisas que ele fez naquele momento, fez a caneta para fazer a crioextração. Então você enchia... a gente tinha canetinha. Fazia endocrio. Endocrio. Assim, fazia a canetinha para tirar o cristalino. Ele tinha lá, fazia uma serpentina, colocava dentro de uma seringa e enchia com nitrogênio líquido para fazer a crioestação. Tem um monte de coisa bacana. A bomba de troca era a bomba de aquário. Aí era a bomba de aquário, para bomba de troca fluido gasosa. Não, o pedal do microscópio, então, não existia pedal, não existia foco, microfoco. XY. Aí ele pegou a coisa do limpador de para-brisa, o motorzinho do limpador de para-brisa que vai para os dois lados e fazia a coisa rodar, pôs uma rosca infinita e tal. Então, assim, o professor Hisashi Suzuki, o Yoshitaka Nakashima, o John Elau, acho que foi o grupo ali que abraçou isso. A história deles é muito legal. E, assim, o professor Suzuki tinha no fundo de casa, acho que tem ainda, né? Uma oficina para fazer pinça. Você quer fazer uma pinça, vai lá e fala com ele. E acho que sim, acho que isso... Isso é legal você falar, Pedro, que foi bem assim,
bem parelho com o Markman, né? O Markman estava criando a vitrectomia. Vitrectomia eles estavam e fazendo no Brasil. Cara, pô, e foi muito parelho, né? Os caras realmente... E aí, né, Ale, de repente, acho que a tua provocação aqui vale pra gente. De repente, a gente lança aqui essa coisa da mentoria. Aí a gente precisa de mentores qualificados, né? Então, o João Marcelo já está lá e o Carlos está lá para ajudar nessa mentoria, mas a gente cria uma empresa, um CNPJ. Tá bom, Ale? Não, e uma outra coisa que eu acho que é legal da gente estar aqui junto, né? Aproveitar, chamar eles para participarem com a gente do Hackathon, né? Que o Hackathon acaba sendo um pouco isso, né? O CBO tem uma iniciativa que eu e Pedro, a gente toca lá, que o Carlos já pôde participar, que é justamente essa coisa de fomentar o ecossistema, né? Como o Carlos falou, acho que o grande objetivo do Hackathon, na verdade, não é fazer empresas... Obviamente, você pode até ter empresas que saem de lá, mas o grande produto que sai do Hackathon é você esquentar aquela panela, né? Provocar, entendeu? A galera sair de lá... E recentemente teve uma professora lá, né? Sim. A professora Rosa Graziano, Sim. que... A professora Rosa com que idade? 80? 82, cara. E é uma pessoa... Ativa. Ela participou dos 3 dias do Hackathon. Cara, uma pessoa, ou seja, não tem idade, entendeu? A pessoa vai lá e começa. E aí a gente teve, esse ano também foi legal, que teve uma pessoa que ano passado estava na indústria e participou como mentora. E aí no outro ano ela foi lá para competir. E ganhou. E é super legal isso, porque você esquenta aquela panela ali, né? As pessoas ficam motivadas e esse ecossistema vai se retroalimentando, né? Com pessoas que podem ter as ideias. E como é que você se inscreve? É durante o CBO? Explica aí. Explica ali na câmera. Não, vai ser dia 10, 11 e 12 de julho, né, desse ano, lá em São Paulo, lá no INRAD, né? É um espaço muito legal, voltado já para a inovação, então... É um espaço aberto, é um espaço muito, muito legal, dentro do Hospital das Clínicas, né? E assim, a gente consegue, porque por eu estar lá, eu consigo essa parceria aí, né? Mas não tem nada, assim, amarrado com a USP, não é só aluno da USP, que de repente alguém pode ficar preocupado com isso, né? Na verdade, é o contrário, a gente é muito aberto, quer que venha quanto mais gente, quem patrocina é o CBO e as empresas ligadas ao CBO, e a ideia vamos colocar um desafio, então... Não vou falar o desafio ainda, porque a gente precisa do aval da diretoria, mas assim que a gente tiver, a gente vai divulgar qual que é o desafio e você tem que gerar uma solução para aquele problema. E a solução, isso me lembra do Benjamin Franklin, né? Todo mundo acha que ele inventou a lâmpada, que ele descobriu a lâmpada, né? Ele não descobriu a lâmpada. Segundo o que dizem, ele fez 1001 modelos antes de chegar no modelo final. O Edison, não é o Franklin, isso. Ele fez 1001 modelos para descobrir a lâmpada. Então, não é que ele descobriu a lâmpada, ele descobriu 1000 maneiras de não fazer uma lâmpada. É o contrário, né? Essa eu acho que é uma ótima. Provavelmente, na tua lente, você deve ter testado vários designs, então você sabe, sei lá, 100 jeitos que não vão dar certo uma lente intraocular. E todo mundo olha porque você acertou. Mas não, é o que você falou. O cara quebra porque ele não se planeja para fazer os testes. E em inovação, a gente tem essa ideia, né? Erra rápido para corrigir rápido. Isso é importante, a gente está lá interagindo, fazendo mais uma vez tal, e assim, a quantidade de ferramenta que a gente tem para fazer as coisas é imensa. Então, beleza, eu quero trabalhar com biotecnologia, ótimo, você consegue pessoas, assim, o ecossistema brasileiro, a hora que você começa a interagir com ele, você vai vendo que você tem pessoas maravilhosas que vão te ajudar. Então, você quer fazer alguma coisa relacionada à farma, cara, tenha certeza que o professor Acácio vai ser um parceiro teu. Ele não vai ter problema nenhum com você estar fazendo uma outra empresa de farmácia. Não, ele vai te ajudar. E ele sempre foi um grande parceiro do Geek. Assim, todas as vezes que a gente chamou, que a gente pediu, ele está lá com a gente. No próprio Hackathon, ele fica lá os dias batendo papo, o tempo que ele pode. Lógico, um cara super ocupado, mas ele fica horas lá com o pessoal batendo papo. E, assim, são papos fenomenais. Assim, às vezes ele está lá, às vezes o pessoal nem sabe bem quem ele é, então às vezes nem usa tanto ele. A gente usa muito. Sim. A gente aproveita aquelas horas de conversa com ele lá. E uma coisa que é legal do Hackathon é que eles, assim, para quem pode estar ouvindo, né? Só pode ser médico. Não, né? Pelo contrário. É o contrário. Tipo assim, tem que ter mais gente. Tem que ter gente de design, tem que ter advogado, tem que ter cara de programação, tem que ter de negócio. De negócio, né? Isso que é legal, essa mistura toda lá, né?
E, assim, não tem idade. Pode vir você e teu filho, tá? É. O meu Como- filho de 14 anos, ano Boa. passado, participou do evento. Cara, ele adorou, ele foi da equipe, foi em segundo lugar. Cara, assim... E é capaz que ele que tem a ideia que vai vencer. Porque Olha, ele traz a criatividade. o pessoal... né? O pessoal Livre, né? É, Sem a é. crença limitante. Sem, O exato, pessoal, que é o o que a pessoal, o gente tem, pessoal, é. o pessoal da turma lá falou, olha, aqui o que assim, eram alunos de medicina, tinha acho que um residente de oftalmo, e o que é legal, assim, eles tinham um monte de coisa que eles não tinham preconceito, então às vezes eles apresentavam para as pessoas, muita gente se sentia questionada ali, porque nunca tinha pensado naquele jeito de olhar para as coisas, entendeu? Então, assim, não deixe alguém falar para você que isso não tem jeito, que isso não existe, porque as pessoas não sabem que aquilo existe, mas pode ter algum jeito, né? E a gente está agora, né, na fase da inteligência artificial que ajuda a gente a cortar muito atalho. Então, assim, o momento agora é da inteligência artificial. A gente pode não querer, a gente pode tentar desviar do assunto, mas a gente tem que voltar para a inteligência artificial porque é a tecnologia do momento. Eu queria só acrescentar isso, você continuar, colocar mais caldo aqui, um pouco de pimenta, né? A inteligência artificial, sensores e biotecnologia. Eu queria ouvir um overview de 5 minutos de cada um, entendeu? Quando juntar tudo isso. E se brincar, filosofia e humanidades também. O que o Vitor falou das grandes bases de dados, é para isso que a gente vai caminhar. Então, os sensores vão ajudar a gente a detectar cada vez mais coisas, a gente conhecer melhor todo o funcionamento do organismo humano, e você tem como processar isso. Acho que esse foi o grande salto, né? O grande salto, o pessoal acha que é a linguagem, a programação, não. O que foi o salto foi o quanto você consegue processar. E aí, para o pessoal que de repente em casa não conhece, né? O que foi a grande diferença foi que aquela placa que teu filho pede para comprar para o computador dele para jogar videogame, né? De 2 pau, você fala, mas isso é mais que o computador. É isso mesmo, essa placa está cada vez mais cara, é o que faz a NVIDIA ser a empresa trilionária, né? Chegou a bater a Apple em algum momento aí, mas por conta dessa plaquinha que faz inteligência artificial, que ela consegue fazer um processamento em paralelo. Não vou ficar entrando em detalhes, para quem não gosta é chato, a gente fica, olha que legal. Mas isso permitiu que você processe esse monte de dados rapidamente, não tão rapidamente, mas assim, muito mais rápido do que você fazia antes, e isso avançou muito, isso vai continuar avançando. Então, ter o sensor vai ser fácil de você fazer, de você juntar o dado, de você entender e tudo mais. E isso vai cada vez mais gerar novos insights, novas formas de você pensar, tratamentos, nova forma de você pensar, de você simular tratamentos. Então, assim, a medicina vai ganhar muito com a inteligência artificial. Por exemplo, hoje se fala em geração de dados sintético. Isso é muito legal. Você não vai ter um paciente de verdade, mas você tem todas as informações sobre aquele padrão de paciente que você consegue incluir no estudo um paciente que não existe. Mas como isso? Cara, eles computam tudo, então eles conseguem juntar o dado do monte de outro paciente e você combina aquelas coisas e ele prevê qual vai ser a interação daqueles diversos fatores. Você começa a multiplicar e consegue ter uma generalização muito maior daquele tratamento ou de como você vai tentar tratar aquele paciente. Aí tem a história do gêmeo digital, que a gente vai vai registrar todas as suas características, até o DNA eventualmente, e com isso você vai testar se um remédio te faz mal ou não, se o remédio funciona para você ou não. Né? Farmacogenética. Assim, a quantidade de coisas que a gente tem é enorme e é sensacional. Sensacional e empolgante. Né? Assim, hoje, né, eu gostei tanto da área de desenvolvimento de fármacos que eu fiz doutorado em biotecnologia. Né? Então, sou doutor em biotecnologia. E lá, né, a gente tem uns testes em sílico, né, que já era já é uma inteligência artificial ali analisando se a molécula ela vai encaixar bem com o receptor, então você já faz vários testes ali. Então, hoje em dia, para todo o desenvolvimento dos meus produtos, eu utilizo inteligência artificial, tá? A gente consegue fazer porque muitos dos produtos fármacos, a gente tem que pensar também, porque você faz ali no laboratório, em bancada, mas às vezes você tem que pensar no processo industrial. E aí você tem que adaptar, e às vezes a inteligência artificial ela ajuda muito nisso. Quando eu vou fazer uma patente, né, eu posso patentear o produto, mas também posso patentear o processo. Às vezes vale a pena, às vezes você não consegue patentear o produto, já tem 60 patentes, mas se você tem um processo inovador mais barato, e a inteligência artificial ajuda a gente nisso,
né, você consegue patentear o processo. Então, existem várias formas. Outra coisa que eu gostaria só de falar também nessa área de produto, que você também comentou, Vitor, é o seguinte, você tem, quem quiser criar alguma coisa, tem que ir aos poucos criando um senso de propriedade, aquilo ser uma propriedade sua. Para a empresa que você vai vender, ela entender isso, para você conseguir vender. Tá? Então, você vai criando, você vai gerando e-mails, você assina contrato de confidencialidade, você vai fazendo várias coisas que dificilmente a empresa vai roubar, principalmente hoje, porque eu acho que às vezes a pessoa fica com medo, às vezes, de mostrar para a empresa, mas não tem medo, mas você tem que ter uma estratégia para isso. Né? Eu acho que também vai estar na nossa mentoria, né? Essa é a estratégia. Mas assim, qual é a estratégia? Né? Criar o senso de propriedade. E hoje, com as redes sociais, se uma empresa dessa, desculpe o meu francês, te lascar, você entra nas redes sociais e você divulga, ó, a empresa fez isso. Será que ela vai querer? O quanto vale isso aí? Então, as redes sociais também é uma ferramenta importante, que eu acho que ninguém percebe isso, mas que você hoje tem essa chance, mais do que nunca, de ajudar a você também não ter a sua ideia, a sua propriedade intelectual surrupiada, né, roubada. Mas você tem que tomar alguns cuidados, né, isso é importante. Então, é uma era que a gente está vivendo muito empolgante. Eu utilizo a inteligência artificial em todos os produtos, em todas as fases. Isso dá celeridade e me ajuda também a economizar tempo e dinheiro. Eu até vou citar uma coisa. Primeiro que o Denis Hassab ganhou o prêmio Nobel, foi a primeira vez que um cara de IA mesmo, né, com AlphaFold, né, que é justamente o cara que está decodificando todas as moléculas e esses encaixes, que aí vai dar uma revolução na parte de fármaco, né, de biotecnologia em fármaco, porque os testes vão ser feitos. Outra coisa interessante, eu tive no laboratório de biotecnologia de Cambridge, eu fiquei um tempo tipo sabático, né? Me permitindo, e uma das coisas que eles estavam fazendo é colocando sensor na parte do trato digestivo, eu estou falando no laboratório, o sensor captar as trocas de eletrólitos e eles testarem fármacos já com sensor para encurtar o tempo aí, eu estou falando em 3 anos, você imagine, e aí usando inteligência artificial para decodificar isso. Então, quando a gente fala um pouco desse universo do sensor captando, eu entro nessa sua ideia da inteligência artificial, decodificação de moléculas e sensor para captar isso, né? Então, você está entrando em uma nova era totalmente diferente e a gente tem que estar uma percepção de dados que você literalmente não existiu, né? A primeira vez que eu me impactou realmente sobre esse mundo foi em 2018, eu vi uma palestra de um cara da Google, na Academia Americana, e ele colocou uma imagem de uma fotografia do fundo do olho e perguntou: o que vocês podem extrair desse dado aqui? Então, aí você pensa, né? Olho direito, ou olho esquerdo, paciente jovem e tal. E se eu puder falar para vocês que esse paciente tem tantos milímetros de mercúrio de pressão, é fumante, não fuma, se é um homem ou uma mulher, então, dados que você não tem, nenhum ser humano hoje, nenhum retinólogo conseguiria extrair. E aí, recentemente, a gente teve uma live de IA, da SBRV, a gente teve uma palestra de uma outra pessoa da Google, e aí mostrando fotografias externas, então feitas a parte externa do olho, e a quantidade de informações que ele podia inferir era a partir daquela fotografia. Então, hematócrito, nível de hemoglobina. Então, cara, eu brinquei, cara, daqui a pouco você vai tirar uma foto da pessoa, né, com o celular e já vai, pim, olha, você precisa passar no seu médico, o seu hematócrito está baixo. Isso é um scanner, né? Exatamente. Muito então, legal isso. Mas acho que a tendência é essa, né? A gente aprender a fazer novos exames. Porque é o que eu falei, às vezes as pessoas acham que simplesmente porque ela não conhece, porque ela não sabe, porque ela nunca viu sendo feito, acho que não existe. Eu me lembro claramente numa discussão na época da pandemia sobre telemedicina. Alguém postou a seguinte frase: olha, deve ser difícil alguém ouvir um clique de válvula mitral, uma estenose de válvula mitral pelo FaceTime. Cara, tipo, eu postei logo na sequência que eu falei, não era possível, porque ouvir cardio não é difícil e transmitir isso deve ser muito fácil. Você só precisa dizer para alguém que isso precisa. Cara, a hora que eu digitei e procurei, cara, já tinha inteligência artificial no estetoscópio com inteligência artificial que já dizia se o paciente tinha pneumonia ou não, se o paciente... Então, assim,
o negócio está muito além do que as pessoas estão imaginando que existe. Isso da foto, é você fazer coisa diferente na cirurgia e tudo mais, Você né? falou do chip da Nvidia, só lembrando, dando uma dica aqui, não sei se vocês já leram, A Guerra dos Chips. Sim. Belo livro. Esse é o... Já leu? Não, amanhã você tem que ler. Primeiro porque é um tesão ler aquele livro, né? Você vai lendo e a descoberta, e a questão da Intel inicial, quando o Jobs perdeu a primeira posição dele na Apple, antes do retorno, ele foi pedir desculpa ao triunvirato da Intel, né? O Groove, o Moore e o Noyce, porque eles estavam depositando a gente está falando aqui de mentores, esses 3 líderes da Intel estavam depositando no Jobs justamente a continuidade, quer dizer, eles fizeram um chip, mas quem tem que fazer o computador pessoal para a Intel não ficar só na parte militar era o Jobs, entendeu? Então existe uma sequência, como você percebeu no Vale do Silício, que você vai passando meio que o bastão do legado. E a gente se organizando aqui, eu sinto, e trabalhando a nova geração, daqui a uns 10 anos a gente vai começar a passar esse bastão de uma forma muito mais organizada. E até de forma altruísta mesmo, como o Vitor falou, tipo, o cara vem aqui bater um papo aqui no Congresso, você vai orientar de bom grado, pelo menos um básico ali para ele. Lógico, se você quiser uma coisa mais elaborada, aí já é outra coisa, né? Vitor? Não, então, eu queria deixar de mensagem, acho, para o pessoal em casa, participem de congresso, mas não se atenham aos dogmas do congresso. Quando em congresso falaram, não pode, é assim, é assado, fala, não, eu acho que pode e eu acho que eu vou fazer desse jeito. Quanto mais coisas diferentes vocês ouvirem, eu faço catarata, eu faço glaucoma, vai na aula da retina, vai na aula da úvea para ver o que tem diferente, as coisas vão se interligar. Mas não assim só pequeno. Vai na engenharia, vai no congresso de odonto, vai ver o que o pessoal está fazendo aí fora, que é aí que você vai começar a conectar as pontes diferentes e é daí que vem as ideias para as inovações, que muitas vezes não são tão complexas que nem você falou, são pequenas, mas são essas pontes que vão ser a chave. Então, cuidado com os dogmas e quando falarem não, aí sim é a tua porta de entrada para poder fazer inovação. Isso que você falou, acho muito legal. A questão da catarata, se a gente for lembrar como apareceu o facoemulsificador, que era um aparelho usado por dentista. Tanto que era Cavitron, né? Cavitron. Não era Kelman, Cavitron. Cavitron é a maior empresa de equipamento odontológico. E ele viu lá o dentista dele fazendo, teve ideia, será que eu não consigo usar esse ultrassom para fazer a catarata? E foi de onde veio o faco. E o crosslinking também. O crosslinking também. Ele veio da resina, de você utilizar aquela luz do ultravioleta para solidificar. Tanto que eu casei com o odonto, né? aí ela fez a lente, mas eu nunca vou dizer aqui fora do Biocast, entendeu? Agora você me pegou de calça curta, né, velho? Aí eu casei com o odonto para poder pegar essa parte do conhecimento aí, né? Mas muito legal, né? Você vê que você está recomendando a gente ir para o dentista, né? É por aí, é você pegar gente de áreas diferentes, né? Então, assim, o conhecimento às vezes está lá, às vezes a gente precisa falar que precisa, às vezes o cara tem o conhecimento e não sabe. Eu tenho um pós-graduando, por exemplo, que está fazendo uma inteligência artificial que permite detectar o piscar, medir todo o piscar. Era uma outra tese que já estava acontecendo no HC com o pessoal com Graves, eles estavam fazendo, mas eles estavam filmando e contando frame a frame, as medidas. Isso aí não dá, né? Isso aí dá para a gente otimizar, automatizar da melhor maneira possível. Daí você pega alguém de inteligência artificial, então tem um aluno, por exemplo, fazendo isso. Então, por isso a gente precisa falar sobre o problema, conversar sobre o problema, que aí a gente começa a achar gente que pode te ajudar. Esse é um ponto muito interessante. E, Vitor, essa é uma queixa muito comum do pessoal que, eu tenho ideia de um equipamento, eu tenho ideia de um aparelho. Bom, às vezes o problema é que é um problema que não existe. Essa é uma coisa que a gente tem que ir atrás, que a gente precisa estudar, que a gente precisa entender, que a gente precisa conversar com mais pessoas, porque isso é um problema seu, mas de repente não é um outro problema. E não vai dar um produto, não vai ser uma coisa que vai ser interessante para alguém investir para aquilo crescer, por mais que você ache bacana. Então isso já é uma questão. Depois você tem como procurar pessoas que podem te ajudar. Então a gente mesmo, uma das ideias que a gente tem é ajudar as pessoas a desenvolverem e fazer as pontes. A gente tem a impressora 3D lá no hospital para poder ajudar, mas tem gente muito melhor que a gente com impressora 3D. Teve um cara que deu uma aula no Geek no final do ano passado, cara que ele faz tudo no consultório, é o André, né? Sim. Ele faz... Não o André Maia,
fugiu o sobrenome dele, mas depois... Eu lembro. Ele faz tudo no consultório que tem problema, ele imprime com impressora 3D. Então, sei lá, quebrou uma testeira, ele vai, ele desenha e ele imprime. Tudo ele faz ali na impressora 3D, todas as peças, assim, a um custo ínfimo do que era, o copinho de fazer biometria. Tudo isso dá para a gente desenvolver, dá para a gente trabalhar e, assim, se você não sabe fazer, a gente te ajuda ou a gente te faz essa ponte para quase tudo dá para fazer isso. Eu acho que essa é uma parte bacana da gente realmente insistir. Quiser, é só procurar falar comigo, falar com o Alê, falar com o João e tudo mais que faz essa ponte. A gente tenta ver como a gente pode ajudar, né? O pulo do gato, né? Eu acho que o pulo do gato é você pegar essas ferramentas que você tem hoje e você ver onde você vai estar trazendo soluções, né, para as dores, as grandes dores, as dores interessantes, né? Uma dica que eu dou, né? No meu livro, eu sugiro que sempre a pessoa analise o problema da seguinte maneira. Qual o tamanho de mercado? Esse problema é grande? Resolve o problema de 10 pessoas ou resolve o problema de 100 pessoas? Ou resolve o problema de 1 milhão? Quanto maior o tamanho de mercado, mais interessante esse problema é para você investir nessa solução. Outra questão é a dor, né? A intensidade da dor, né? A relevância do que você está fazendo. Eu vou fazer um produto que ele vai salvar a vida de uma pessoa, né? Aí a relevância é altíssima. Ou é um produto que vai só melhorar a qualidade de vida. Assim, por exemplo, é uma terapia genética. A terapia genética hoje custa milhões, às vezes, você fazer o tratamento, né? Então, você tem que pensar nesses aspectos. O que mais? Eu gosto também que se pense em frequência. É um produto que eu vou vender uma vez, eu vou botar uma lente intraocular e vai ficar ali para o paciente pro resto da vida. Ou é uma lente de contato que eu vou vender várias vezes ali. Então, você tem uma recorrência, né? Uma compra, uma recorrência. Então, se torna também um problema mais interessante comercialmente. Porque no final do dia, você tem que vender e gerar resultado. A indústria só vai querer se for dar lucro para ela. A gente tem que ser bem sincero, né? Então, você tem que pensar comercialmente, né? No final do dia é isso. Além disso, né, eu pensaria também resolver o problema. Como é que eu vou resolver? Pensar nas soluções pensando também em margem. Eu vou ter margem para esse produto? O produto também tem que ter margem, né? Eu diria que pelo menos aí tem que ser vendido por umas 3 vezes pelo menos o que ele custa para ser fabricado. Então, assim, a pessoa ficar com isso em vista, quando ela for pensar em alguma coisa e saber que primeiro ela identifica um problema, depois ela pensa na solução. É um segundo passo. Primeiro é o problema. Muito legal, obrigado. Eu queria agradecer a todos vocês, né? Esse Logos Biocast eu acho que vai ficar aí por gerações, né? E também vai inspirar as pessoas que estão querendo ter ideia, organizar um pouco do pensamento, pegar um pouco aqui dessa experiência, para que a gente faça esse ecossistema, né, que já está acontecendo de forma mais profissional. Acho que é o grande lance que a gente está aqui tentando construir e que esse gap que existe ainda muito grande em termos de ideia, produto, né, do exterior para o Brasil, ele vai diminuindo paulatinamente. Então, queria agradecer a todos vocês que pensam de forma diferente, que são os rebeldes, que são os que ousaram pensar de forma totalmente disruptiva, né? E como o Jobs até falava, né? Ele dizia uma frase assim bem interessante, né? Que você foi louco o suficiente para achar que vai mudar o mundo. Então, vocês todos estão nessa categoria, parabéns. Não sei se a gente vai sair daqui direto no hospital psiquiátrico ou se a gente vai continuar aqui na oftalmologia, né? Mas muito obrigado a todos vocês.